18 Mar 2022 Cor litúrgica. Roxo, segunda semana da Quaresma, sexta-feira, primeira leitura. GN 37 3 4 12 13 a 17b 28. Leitura do livro do Gênesis. 13 Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer uma túnica de mangas longas. 4 Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. 12 Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, 13 Disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. 17 Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. 18 Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. 19 Disseram entre si: Aí vem o sonhador. 20 Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. 21 Rubem, porém, ouvindo isto, disse-lhes: 22 Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto, porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. 23 Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele 24 e lançaram-no numa cisterna, que não tinha água. 25 Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. 26 E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? 27 É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. 28 Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 104 621. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou, então, o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro. Evangelho MT 21 33 43 45 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: 33 Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros, e viajou para o estrangeiro. 34 Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. 35 Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. 36 O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma.
37 Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. 38 Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. 39 Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. 40 Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? 41 Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. 42 Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 43 Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. 45 Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, e compreenderam que estava falando deles. 46 Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A sua vida é uma dádiva de Deus. 18 de março de 2022. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida é essa vinha. Nós nos identificamos com essa vinha porque não fomos nós quem quisemos a nossa vida, não fomos nós quem plantamos a nossa existência nesta terra e não fomos nós quem a tornamos possível. Tudo é dom de Deus, tudo veio de Deus, a nossa vida é uma dádiva de Deus, a nossa vida é um presente que o Senhor nos concedeu e foi confiada a nós como essa vinha que foi arrendada a esses servos. A nossa vida também foi entregue nas nossas mãos com muita confiança da parte de Deus, o nosso Criador. E aqui é bonito porque a ausência do proprietário dessa vinha, que fala o Evangelho, fala-nos do nosso Deus que nos deixou completamente livres, que nos criou livres e nos deixa livres. Fala desse Pai responsável que cuida de nós como filhos. Deus não cuida de nós como marionetes, Ele não cuida de nós como escravos, Ele não cuida de nós como bebês. Deus cuida de nós como filhos maduros. Por isso, a ausência não pode ser mal interpretada, a ausência nos chama a atenção para essa liberdade de Deus, para essa assistência de Deus, esse olhar amoroso dele, mas que deixa espaço para a liberdade. Para construirmos na liberdade uma experiência de maturidade. A nossa vida também foi entregue nas nossas mãos com muita confiança da parte de Deus, o nosso Criador. Muitas vezes, infelizmente, por causa do nosso pecado, essa ausência pode ser mal interpretada, imaginando que Deus possa ter abandonado. Quantas vezes você passa por um sofrimento e a tentação bate à porta do seu coração imaginando e fazendo você pensar que Deus te abandonou? Não é assim, mas também a ausência pode criar em nós aquele vício da autossuficiência, ou seja, eu me basto, não preciso de Deus, Deus pode ficar de lado, a minha vida resolvo eu. Esse tempo quaresmal é, justamente, uma oportunidade para purificar o nosso coração destas tendências. Ora desprezar Deus. Ora imaginar que Deus tenha nos desprezado. A reação violenta que aparece aqui no Evangelho é, justamente, fruto do afastamento do rosto de Deus, que é amor. Quando nós nos afastamos de Deus, realmente nos tornamos uma fera. No nosso coração pode brotar sentimentos de raiva, de rancor, de vingança, de ressentimento. Essa reação violenta, que fala o Evangelho, é todas as vezes que nos afastamos de Deus, que é amor. E aí, a palavra diz também que,
Por fim, diante de várias tentativas do amor de Deus, Ele enviou o Filho que veio para nos curar desse abismo, dessa distância que existia entre nós e Deus, dessa nossa ideia errada de Deus, do nosso pecado. O Filho é morto. Aqui é uma prefiguração da paixão de Jesus, do sofrimento de Jesus, que foi o preço que a Santíssima Trindade pagou por nos amar. O Pai deu seu próprio Filho, o Pai entregou seu próprio Filho. E, na força do Espírito Santo, o Filho não pode dizer não ao Pai, cumpriu a sua vontade até o fim, dando o seu sangue para a minha salvação e para a sua salvação. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 18 São Cirilo de Jerusalém C3-9 Bispo e Doutor da Igreja 315-386 Seu berço São Cirilo de Jerusalém nasceu por volta do ano de 315 em Jerusalém ou em seus arredores. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, além de que ele cresceu num lar cristão, com uma vida financeira confortável e que recebeu uma sólida formação nas Sagradas Escrituras e em matérias humanísticas. Sacerdote aos 30 anos, ordenado sacerdote em 345. Aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém apenas 3 anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias, especialmente por conta da heresia do arianismo, que basicamente negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, ou seja, segundo os arianos, Jesus seria o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. Escritos valiosos. São Cirilo deixou para a tradição da Igreja diversos escritos, mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da antiguidade cristã. Suas catequeses foram escritas como parte da preparação dos catecúmenos para o batismo, e incluem uma introdução, 18 catequeses aplicadas durante a Quaresma e 5 catequeses mistagógicas, que foram ministradas durante a semana de Páscoa para aqueles mesmos que receberam o batismo. As catequeses são marcadas pelo rigor em relação à doutrina e pela grande habilidade de São Cirilo em explicar conceitos complexos de forma simples e direta. A título exemplificativo, vejamos como ele explica o significado da proclamação Corações ao Alto, na 5ª catequese mistagógica. Verdadeiramente, nesta hora muito tremenda, é preciso ter o coração no alto, junto de Deus, e não embaixo, na terra, nas coisas terrenas. Com autoridade, pois, o sacerdote ordena que, nesta hora, se abandonem todas as preocupações da vida e os cuidados domésticos e que se tenha o coração no céu, junto ao Deus benevolente. O capítulo das perseguições à vida de São Cirilo não se resumiu às suas brilhantes catequeses. Foi também marcada por polêmicas e perseguições justamente por causa do arianismo. Acácio, um bispo muito influente na época, simpatizante do arianismo, teria nomeado São Cirilo bispo de Jerusalém imaginando que fosse tê-lo como aliado na defesa da heresia. Mantendo-se fiel à sã doutrina, São Cirilo foi perseguido e acabou enfrentando por 3 vezes o exílio. Em 357, conforme disposto por um sínodo em Jerusalém. Em 360, por obra direta de Acácio. E em 367, o mais longo exílio, que durou 11 anos, por obra direta do imperador Valente, que também era ariano. Com a morte do imperador, em 378, São Cirilo pôde finalmente voltar para a sua sede episcopal em ânimo definitivo,
tendo participado, em 381, do Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde foi firmado o símbolo niceno-constantinopolitano. Morreu fiel à Igreja em 386, provavelmente no dia 18 de março. São Cirilo morreu, aos 71 anos de idade. Em meio a muitas acusações de heresia, São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Cristo, foi paciente nas perseguições e sua ortodoxia foi reconhecida a tal ponto que em 1882 o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. Fontes de documentos atuais. Além disso, duas importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium e a Dei Verbum, foram inspiradas em seus escritos. Sua repercussão na atualidade. São Cirilo de Jerusalém ajuda, até hoje, cristãos de todo o mundo a mergulharem no mistério da fé, como tão bem expressou o Papa Bento XVI. O mistério que se deve desvendar é o desígnio de Deus, que se realiza através das ações salvíficas de Cristo na Igreja. Por sua vez, a dimensão mistagógica está acompanhada pela dos símbolos, que expressam a vivência espiritual que eles fazem explodir. Assim, a catequese de Cirilo, com base nas três componentes descritas, doutrinal, moral e, por fim, mistagógica, resulta numa catequese global no espírito. A dimensão mistagógica atua como síntese das duas primeiras, orientando-as para a celebração sacramental, na qual se realiza a salvação do homem todo. Trata-se, em definitivo, de uma catequese integral, que envolvendo corpo, alma e espírito permanece emblemática também para a formação catequética dos cristãos de hoje. Ação de Deus. Olhando para a vida de São Cirilo, encanta-nos o que o Espírito Santo pode realizar na vida de quem se abre à graça de Deus. De um lado, um dom impressionante para transmitir a fé e a sã doutrina, por meio de catequeses que continuam atualíssimas até hoje. Do outro lado, a paciência e a fortaleza para viver perseguido e não se render, não ceder ao desânimo nem ao cansaço, mesmo que, imitando a Cristo, por tanto tempo não tenha tido um lugar onde reclinar a cabeça. A minha oração. Ajudai-nos, São Cirilo de Jerusalém, a buscarmos sempre mergulhar nos mistérios da fé, para que vivamos uma fidelidade a toda prova ao que Cristo nos ensinou. Ensinai-nos a suportar as perseguições, injúrias e falsas acusações com o coração limpo, sem temor, sem ódio, olhando apenas para Cristo que, crucificado, suportou muito mais perseguições, muito mais injúrias, muito mais falsas acusações. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós, para que sejamos fiéis a Deus como vós fostes, para que defendamos a verdade como vós defendestes, para que nos esforcemos para imitar a Cristo como vós imitastes. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Amém.